Bem-vindos mais uma vez nessa casa que nos acolhe com tanto carinho. Isso aqui para mim é, para nós, um oásis. A gente que vem da correria da rua, dos problemas do lar, os conflitos do trabalho, aí a gente chega aqui e é um investimento na gente. Então sejam muito bem acolhidos. Primeiro nós vamos dar aqueles recadinhos de sempre, falando sobre a nossa cesta básica, né? É uma tristeza quando a gente tem que pedir, porque a gente sabe que do outro lado tem gente necessitando. A fome dói, né? E a gente, graças a Deus, se dispõe de um quilinho de arroz a mais. Então, assim, vamos, quando estiver lá em casa, vindo para cá, aí fala, ai, mas é só um pacotinho de açúcar, de feijão, mas faz a diferença na mesa de muita gente. Então, a gente agradece a contribuição de cada um de vocês. É importante também falar da nossa viagem, né? Vai estar aí para Araxá. Eu vou passar, assim, só essa informação. Tem uma viagem e quem perder vai estar perdendo mesmo. Então, procurem a gente depois e falem o que é, né? É uma viagem tão gostosa, com um grupo aqui da casa. Então, está aí também à disposição de vocês. Como tudo aqui, que a gente sempre fala, nossos cursos, nossos trabalhos, tudo que se realiza aqui é para vocês. A gente pede, mas também dá de volta, né? E lembrando também uma coisa super importante, gente, eu vim pensando nisso, o evangelho no lar. Quando a gente está aqui, não é esse oásis que eu tenho falado, assim, que aqui é gostoso, todo mundo é amigo, né? E por que o clima lá de nossa casa pode, às vezes, não estar assim? Porque a gente tem que também trabalhar para que ele fique harmonizado, protegido. Então, da mesma forma que a gente tem o rito aqui do preparo, da leitura, das vibrações, do encerramento. É simples. Um dia na semana. Ah, mas não tem ninguém para fazer? Façam sozinhos. Vamos proteger a nossa casa, tanto quanto a gente sente essa proteção aqui. Tá bom? Lembrando aí para vocês. Então, vamos nos preparando, tranquilizando, sentando confortavelmente, cerrando os nossos olhos para buscar esse recolhimento interior. Respirando fundo, sentindo essa paz, nós vamos nos colocando numa disposição para receber tudo aquilo que foi preparado com tanto carinho pela espiritualidade. Enquanto nós estávamos ainda caminhando, vindo para cá, tantos companheiros amigos estavam já aqui, trabalhando esse ambiente e tudo aquilo que irá acontecer aqui, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. E com essa alegria no coração, nós vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade reencarnatória, por estarmos aqui diante da verdade e da luz, agradecendo ao Mestre Jesus pelo seu evangelho de amor, e também pela espiritualidade, esses amigos que nos acompanham há muito tempo, antes até mesmo do nosso encarne, muitos já nos acompanhavam, e torcem por nós, torcem pela verdade, por estarmos aqui buscando essa transformação tão importante. Obrigado, Senhor, e que vamos, neste momento, com serenidade, ouvir essa palavra do José Roberto e não reclame, não reclame. Faça a sua parte. Boa sorte. Muito obrigado. Depois de uma preparação dessa, né? Podemos encerrar, né? podemos ir para casa, né? Então, mas o tema é bastante pertinente, né? Que fala sobre reclamação. Coisa que nós não costumamos fazer, né? Reclamar. Ninguém reclama. Acho que nós não reclamamos de nada, absolutamente, né? E o que é mais grave é que nós começamos a reclamar dentro da nossa casa, né? Que é o templo sagrado do lar. Então nós começamos a reclamar ali dentro, com tudo. Parece que as coisas, às vezes, não se encaixam nunca. Então nós temos um mau hábito de reclamar de pequenas coisas.
mau hábito de reclamar quando nós estamos assistindo esses deliciosos noticiários que vêm na TV, no rádio, nos jornais, né? Que nos enchem de alegria, né? E que nós devemos evitar, justamente. Por quê? Porque só nos faz mal. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós já temos os seus ensinamentos, como Jesus mesmo disse depois de uma parábola aqui que eu vou citar, né? E quando do rico e do Lázaro, né? Quando o Lázaro pede para Jesus, pede para o Criador, né? Que ele vê que o Lázaro está sentado junto com Abraão, fala: meu pai, vai até meus irmãos, eu tenho irmãos que ainda eles estão nesse mundo com problemas, vivendo uma vida inadequada, manda os espíritos até eles. Aí o Pai Criador diz o seguinte: mas eles têm Moisés, os profetas. Se eles não ouvem Moisés, os profetas, não adianta. Então assim somos nós. Se nós não ouvirmos Jesus, que é o nosso guia e modelo, de acordo com o livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o ser mais o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser nosso guia e modelo, os espíritos dizem: vinde Jesus. Então Jesus é nosso guia e modelo. E justamente falando de Jesus, é que eu peguei aqui um tema no livro Médico Jesus, do Zé Carlos de Luca, quando ele fala também da reclamação. E ele cita aqui uma parábola, né, que eu acho fantástica essa parábola, que é do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 5, quando ele fala da cura do paralítico do tanque de Betesda. O tanque de Betesda, o tanque de Siloé, o que seria? Né? Existiam umas festas religiosas judaicas, né, em determinado período, e ficava o tanque de Betesda, né, que ele tinha, na verdade, o que acontece? Tinha várias entradas em Jerusalém, e uma delas é a entrada das ovelhas, né, que inclusive é citada na porta estreita, né, da porta larga e porta estreita. E ali na entrada da porta das ovelhas existia o tanque de Betesda. E existia a lenda de que um anjo, uma vez por ano, descia nesse tanque, agitava as suas águas, e aquele que chegasse primeiro receberia a cura. Então o que acontece? Né? Acontece que existia um paralítico, né, que estava ali, né, por muito tempo. Na verdade, ele estava há 38 anos. Ele só reclamava porque não conseguia chegar, né? Então Jesus dá a maior lição possível quando chega para ele, que fala: você quer realmente? Se você quer realmente, você está curado, né? Então essa é a lição que Jesus dá: não reclame, se apegue à sua fé, se apegue à sua determinação, não adianta reclamar. E assim acontece todos os dias, né, conosco. Infelizmente nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos ainda à busca da evolução, e é assim que acontece. André Luiz, ele nos dá algumas mensagens através da mediunidade do Chico Xavier em alguns desses livros de orientação, né? Ele fala que quando nós reclamamos, essas reclamações são vibrações que alcançam um alvo que por mais distante que ele esteja. Por quê? Porque nesse universo existe o quê? Existe o Criador, existe espírito, existe a matéria. Então, tudo que nós vemos aqui, tudo que é material, é derivado do fluido cósmico universal. Então, nós somos matéria, a nossa constituição é derivada do fluido cósmico universal, o ar, a água, a luz, tudo. E o pensamento também. Por quê? Porque o pensamento é matéria. Quando nós reclamamos, nós formulamos pensamentos. E normalmente, o que é reclamação? Não tem nada de positivo. A reclamação é negativa. Quando nós estamos reclamando, nós estamos protestando contra alguma coisa, na maioria das vezes sem razão. Na maioria das vezes sem razão, né? Pequenas reclamações. Então nós somos quadros mentais. Esses quadros mentais, o que acontece? É matéria que se solidifica no universo. E tudo que ocorre tem um destino. É a lei da causa e efeito. Se aquilo que nós estamos semeando é uma coisa ruim, vai voltar para nós como uma coisa ruim também. Se nós plantarmos uma semente boa, a árvore será boa.
Se nós plantarmos uma semente ruim, a árvore será ruim. Então nós estamos plantando sementes que não são boas. São sementes que virão contra nós mesmos, essas reclamações. Diz ainda André Luiz que o pensamento é a base das relações espirituais entre os seres. O que significa isso? Quando nós estamos reclamando, nós estamos atraindo o quê? Nós estamos cercados do mundo espiritual. Nós temos aqui, lógico, nós temos o nosso anjo guardião, nós temos o guia protetor, nós temos amigos espirituais que velam por nós, mas os espíritos estão aí. Aqui, por exemplo, quem tiver evidência vai ver que nós estamos cercados de espíritos, não só espíritos que estão nos ajudando, espíritos que estão nos auxiliando no nosso trabalho, como aqueles espíritos necessitados. Se nós estamos conectados àquele espírito necessitado, o que acontece? Ele vem até nós, porque o espírito ele se transporta pelo pensamento. Se vocês se lembram do filme O Nosso Lar, a maioria já assistiu, né? Impossível que alguém não tenha assistido, né? Quando o André Luiz chega na sua casa, e vê a Zélia, sua esposa, com o doutor Ernesto, que ele teve permissão, o que acontece? Ele sente um impacto. Naquele impacto, ele se vê de novo no umbral. E assim somos nós com o nosso pensamento. E os espíritos também, quando nós estamos a eles conectados. Em Missionários da Luz, o André Luiz aborda algumas coisas sobre as doenças psíquicas. Aquele que reclama, ele atrai para si objetos, atrai matérias não propícias à saúde. Por quê? Porque ele está num campo negativo. Então ele diz o seguinte: os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. Ou seja, quando nós, é que a gente não para pensar quando nós reclamamos. Às vezes nós até blasfemamos. Coisas horríveis. Nós dirigimos palavras inadequadas à mesma situação. Então o que ocorre? Essas palavras, elas adquirem formas de infinitas expressões, como diz aqui André Luiz, e de consequências. As consequências são lógicas e as consequências acontecerão. As consequências virão. Ele diz que isso é uma viciação de personalidade particular de cada um. Aquele que costuma reclamar, vai reclamar sempre. Reclama sempre, sempre. Tem alguma coisa para reclamar. Se alguma coisa está boa, vai reclamar. Se a mulher faz uma comida assim, fala, poxa vida, você sabe, podia ter um pouquinho mais de alho, de elogiar, fazer uma coisa boa. Isso eu não faço em casa, pelo amor de Deus. Ela está aqui presente e é testemunha. Isso eu não faço em casa, Isso eu não faço em casa. Mas é sempre assim. Recebe alguma coisa e fala, poxa, mas poderia ser melhor. Isso é uma reclamação. Eu tenho um lema que eu sempre uso, e sempre usei na minha vida profissional, que o ótimo é inimigo do bom. Fez o bom, acabou. Não vai, se puder melhorar, tudo bem, mas não vai atrás do ótimo. Está bom já está tudo certinho. Fez a coisa, está certa, atendeu às exigências, atendeu às necessidades, atendeu às proposições que você iria fazer, está bom, está tudo certinho, não reclama mais, fica por aí. Ele fala assim, olha aqui, cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e esta como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito da vigilância e defesa. E como acontece com as enfermidades do corpo, o contágio é fato consumado. Interessante, Isso está no Missionários da Luz. Quer dizer, então ele coloca que existem doenças que nós adquirimos, doenças que nós estamos trazendo para nós, enfermidades, e ele então especifica principalmente que as áreas mais sensíveis são as áreas do gástrico, estômago, intestino. Quando alguém reclama muito, alguém fala, puxa vida, fiquei até com dor de barriga de tanta coisa ruim. É assim que fala? É assim mesmo que fala. Por quê? E fica mesmo.
Quer dizer, acontece mesmo, acontece. Vai acontecer. Mas, então, continuando, Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, né? Aí nós vamos buscando algumas orientações desses espíritos, né? Que nos trazem tanta luz, né? Falamos de André Luiz, Jesus principalmente, né? Início de tudo, né? E agora vamos falar de Joana de Ângeles. No livro Episódios Diários, ele diz o seguinte, que a reclamação é um vício que cria raízes. Ou seja, nós vamos criando raízes, nós vamos ficando imantados naquele estado, né? Ah, mas eu não reclamo muito, mas reclama. Qualquer coisa, por que reclamar? Né? Por que não fazer o contrário? Por que não agradecer? Né? Por que não elogiar? Ah, mas poxa vida, não tive aumento, o governo não deu aumento no meu salário, mas você tem um salário. Não é verdade? Você tem, não tem? Está vivendo com isso, é a bênção do trabalho, né? É a lei do trabalho, né? Você está trabalhando, está no livro dos Espíritos, no item 3, que fala da lei do trabalho, né? E aí vai, diz que a reclamação modifica a personalidade. Modifica? Aquele que reclama muito, fala assim, olha, putz, olha que cara chato, velho, aí. Esse vai reclamar de tudo, né? Aí você tem medo de perguntar, né, como vai, né? Aí ele vai explicar, ele vai dizer por que não está bem, né? Vai reclamar de tudo, vai reclamar, não, porque, olha, minha casa tem goteira, ixi, eu tive uma dor no ciático hoje, você não imagina a dor que eu tenho no ciático, o meu ciático, né? O meu reumatismo, né? Porque ele adota, né? Para reclamar, ele adota alguma coisa assim, né? O filho dele, é o filho do coração, é o reumatismo, é o ciático, é a goteira da casa, né? Assim, vai. Então, modifica a personalidade. A pessoa fica desagradável, né? A pessoa reclama, fica muito desagradável mesmo, né? Joana de Ângeles ainda alerta aqui sobre a agressividade. A pessoa que reclama muito extravasa a agressividade. Porque ninguém reclama pacificamente, né? Ninguém vai falar, olha, ai meu Deus. Existe uma certa agressividade na sua entonação de voz, no seu desejo íntimo, né, de que aquilo fosse diferente quando ele reclama. Existe uma agressividade e a pessoa se torna agressiva, se torna muito, aí potencializa aquele estado que ela é desagradável. E aí Joana de Ângeles diz o seguinte, destrói células sadias, exatamente aquilo que o André Luiz falou, destrói células sadias. Por quê? Porque nós estamos usando o nosso neurônio lá, olha aí, ó, olha o nosso neurônio sendo usado para quê? Para uma coisa ruim. Não é uma coisa positiva. Se nós temos a oportunidade da reencarnação aqui para nos redimir das nossas faltas passadas e buscar o progresso, então nós estamos estacionando, porque nós vamos ser uma pessoa que vai reclamar, vai destruir aquelas células nervosas. Ou seja, como diz meu amigo, além de meu médico, tornou meu amigo, né? Ele diz o seguinte, você está devolvendo os átomos para o universo. Você devolve seus átomos tudo para o universo, né? Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando no fluido cósmico universal. Você tá, a sua saúde, né, é construída de quê? De átomos, não é verdade? É onde nós iniciamos, como diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo, onde nós começamos ali, né? E aquele que faz parte da gente agora, de onde nós estamos, devolvendo tudo de volta para o universo. Vai para lá, vai embora. E a nossa saúde vai para onde? Vai também decaindo. Vai decaindo, né? Fala o seguinte, Joana de Ângeles ainda diz que atrai fluidos negativos. E é claro que atrai, aquilo que nós dissemos no início. Vai atrair fluidos negativos. Porque se nós nos ligarmos a boas coisas, nós estamos o quê? Nós estamos canalizando as boas coisas para nós. Se nós estivermos nesse constante estado de evolução, como disse Jesus, orai e vigiai, não precisaria nem receber passe aqui, né? Tá certo? Ali nós vamos fazer aqui uma grande conversa, né, uma boa, e está todo mundo bem. Por quê? Porque nós estamos ligados a coisas sadias, ao bem, palavras boas, né? Quando você pega no WhatsApp, eu estava falando com a Sandra, que eu divulguei uma coisa maravilhosa, assim, né,
A gente fala tanta coisa ruim do Rio de Janeiro, até eu falei para minha filha o seguinte: o Rio de Janeiro, além de vocês que são ótimas, né, tem coisas boas também, né? E no Rio de Janeiro tem um restaurante que, no Realengo, que o proprietário, o que ele fez? Parece que é 4 vezes por dia ele faz isso, porque ele produz a comida, é aquela comida sadia, boa, né, que uma vez ele descartou. Ele falou o seguinte: por vez de descartar, eu vou colocar aqui uma mesa na frente do restaurante e pegue somente aquilo para matar sua fome. Ele pôs uma placa, embalou a comida e colocou lá. E as pessoas vão lá. Então, olha, precisa fazer alguma coisa a mais, não precisa fazer esse movimento danado que nós temos que fazer. Vamos fazer uma revolução no mundo. Gente, começa por você. Olha o que ele fez. E além do mais, o que me agradou mais ainda, é que ele coloca a ração para os cachorrinhos e para os gatinhos e água. Né? Isso, claro. Quem vai buscar comida Está acompanhado. Então, veja só que coisa maravilhosa, coisa que qualquer um de nós podemos fazer quando nós estamos reclamando disso, daquilo. Olha, essa administração está assim, aquela está assada, aquela... Gente, vamos nós aqui, é o que Jesus diz: nós somos o sal da terra. Não é que ele falou que nós somos o sal para temperar a terra, não. O sal é uma coisa tão valiosa, que deu origem à palavra salário, que era como recebia de pagamento. Então diz que nós somos o valor que existe nessa terra. Se ele semeou esses valores que somos nós temos que seguir esses valores. E aí ele fala o seguinte: cria quadros mentais. Claro que cria quadros mentais, aquilo que nós falamos, né? Nós vamos reclamando e criando quadros mentais, né? O André Luiz, então, mais uma vez, né, nos adverte o seguinte, né, que aprendamos para não agravar dificuldades, aprendamos não reclamar para não agravar nenhuma dificuldade. Por mais ruim que seja a situação, a reclamação não resolve. É a ação que resolve. Nós temos que agir. Quando existe um problema, por que é problema? O problema exige o quê? Uma solução, senão não seria problema. Né? Então nós temos que trabalhar. É a lei do progresso. Os Espíritos esclarecem de maneira muito clara isso. É a lei do progresso. A lei do progresso é isso, é você desenvolvendo novas metodologias para você vencer as dificuldades. O Chico Xavier disse que se não fossem os problemas, ele não teria saído do lugar. Veja, o Chico Xavier, né? Bom, nós estamos falando de Chico Xavier, né? Não estamos falando de nós, né? É uma comparação entre a Lua e a Terra, a distância, né? Ou mais ainda, sei lá, a estratosfera. Né? Então ele fala, para evitar, a primeira coisa que nós devemos fazer é não reclamar no ambiente doméstico. Aquilo que nós começamos a falar no início. Não reclamar no ambiente doméstico. Por quê? A Sandra falou assim: olha, é importante o evangelho no lar. Isso aí é uma coisa boa, né? Que faz o evangelho no lar, ele torna uma psicosfera de amor, de tranquilidade. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando dos espíritos superiores, das mensagens contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos trouxeram para Kardec há tanto tempo atrás. E que pode ser complementado, logicamente, por outras mensagens de Emmanuel. Você pode ler também. Uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem de André Luiz, uma mensagem de Joana de Ângeles, desses espíritos superiores. Né? Fora na sociedade. Isso daí é mais... Isso é o mais comum, né? Nossa reclamação entre amigos, né? Ninguém reclama, está sempre reclamando de alguma coisa, né? Então ele diz o seguinte: pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária. São pequenas brechas que a vida em sociedade se torna corroída. Porque nós começamos, tudo começa pequeno. Uma árvore começa com uma semente. Se nós plantarmos uma semente, vai nascer uma plantinha. Se nós regarmos essa plantinha, ela vai se tornar uma árvore. Assim também é aquilo que nós fazemos de errado. Se nós não pararmos imediatamente, aquilo se torna potencializado, vai crescendo cada vez mais. No ambiente de trabalho, isso é melhor que ele fala, aqui no ambiente de trabalho, né?
Ele diz assim: ninguém consegue modificar o semelhante à custa de exigências ou reclamações, por mais fundadas que pareçam. Ele fala para se transformar pelo exemplo. Quando nós fazemos alguma coisa, exemplifique. O que Jesus fez? Alguém ouviu dizer que Jesus reclamou de alguma coisa? Não, acho que ninguém, né? Não existe, né? Pelo menos não encontrei nos evangelhos de Lucas, João, Marcos e Mateus, não existe, né? Isso não existe. Então não existe. A vida dele é uma vida de exemplo. Mais do que seus ensinamentos, foram seus exemplos, porque ele ensinava e exemplificava. Né? Ensinava e exemplificava. E se nós formos falar dos exemplos de Jesus, da forma que ele... Nossa, dentro dos evangelhos da Vulgata Latina, canônico, tem passagens que, se você for entrar a fundo, você vai ver a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Quando ele exemplifica seus ensinamentos, até na sua crucificação, até na sua aparição tangível, ou seja, até como ele aparece após o seu desencarne na cruz. Então, é coisa maravilhosa, coisa que a gente poderia ficar falando aqui a tarde toda, talvez amanhã, e duvido que alguém se canse de escutar, né, sobre Jesus. Então ele fala o seguinte: resguardando a harmonia de todos, imagine-se na posição da pessoa que você pretende colocar o seu problema. Põe no lugar dele. Aí, vamos lembrar da questão 919A do Livro dos Espíritos, na parte de Esperança e Consolações, quando Santo Agostinho diz o seguinte, né? Faça para o seu semelhante, faça para o próximo aquilo que gostaria que fizesse para você. Ele fazia essa reflexão. Aí é ensinamento de Santo Agostinho. Quando você está com uma pessoa, faça o melhor, porque você gostaria que ela fizesse o melhor para você. Fala coisas boas, não fica reclamando, não fica colocando problemas, empecilhos, né? E para terminar, nós já estamos aqui, né, dentro do tema, para que vocês também não se cansem, né? Eu vou voltar novamente àquele tema do início, né, da parábola do rico e do Lázaro, que foi descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, né, quando ele conta que havia um homem muito rico, vestido de seda, púrpura, né, e que se fartava, vivia muito bem, e na sua porta vivia o Lázaro. Só fazendo um resuminho aqui, né, senão nós vamos falar muito tempo. Vivia o Lázaro, que se fartava das migalhas, né, muito doente, até tão resignado, né, que os cães vinham lamber as suas úlceras. Claro que, se olhar pelo aspecto da lei da causa e efeito da reencarnação, existia, nessa parábola existe um fato. Mas então, diz que quando quando morreram, desencarnaram, né, o que acontece? O Lázaro foi ao seio de Abraão, sentado à direita de Abraão. E o outro, por outro lado, estava muito distante. E dizia: aqui existe um abismo que nos separa. Falou: você não pode vir aqui. Falou: mas eu estou com muita sede, reclamando. Estou com muita sede. Pede para o Lázaro vir saciar a minha sede. Abraão não atendeu a reclamação. Por quê? Porque em vida ele devia ter feito diferente. Não adianta reclamar depois. Nós temos a oportunidade de fazer agora, porque depois não adianta reclamar mais, né? Passou, o tempo passa. O tempo vai indo embora. Progride. Ele deixou de fazer o que devia fazer. Aí ele disse o seguinte, reclamou ainda falou para pai Abraão: mande o Lázaro, que é um espírito, aos meus irmãos, que eu tenho meus irmãos que fazem a mesma coisa que eu, errando a mesma coisa que eu. Aí Abraão disse o seguinte: mas eles já tiveram Moisés e os profetas, eles têm as leis, se eles não ouviram Moisés e os profetas, não vão ouvir ninguém mais. Assim somos nós. Nós temos Jesus, nós temos a espiritualidade superior, nós temos a bênção de ter a revelação dos mundos espirituais constituídos através da mediunidade do Chico Xavier, de Ivone da Amaral Pereira, agora através do Divaldo e tantos outros que nos trazem tantas informações.
Nós temos tudo isso. Então nós sabemos exatamente o que vai acontecer conosco e para onde nós estamos indo. Essa é a maravilha da doutrina espírita, que mostra de onde nós estamos iniciando e para onde nós estamos caminhando. Então nós temos que atentar para todos esses maravilhosos ensinamentos que nós recebemos diariamente e não reclamar, porque a reclamação não vai levar a lugar nenhum, só vai causar transtornos e empecilhos ao nosso progresso espiritual. E dessa forma, voltando, pegando o gancho aqui da Sandra, a importância do Evangelho no lar, a importância da leitura, do estudo do Evangelho, a importância de trazermos ao seio da nossa família a evangelização. Trazer Jesus não para dentro do nosso lar, para dentro dos nossos corações, dos corações dos nossos filhos, para que eles saibam, para que eles entendam o que é que nós estamos fazendo no mundo de provas e expiações, qual é o nosso papel, qual é o nosso papel de cristão, qual é o nosso papel de espíritas verdadeiros, que nós temos a oportunidade de nos transformarmos, a oportunidade de nos melhorarmos, porque somente dessa forma nós vamos alcançar o progresso. Senão, nós vamos justamente ter no nosso livro de débito e crédito alguns débitos, como nós temos hoje, nós estamos procurando resgatá-los. Nós temos que ter mais créditos do que débitos, para que os resgates sejam melhores e que nós tenhamos a oportunidade de reencarnar nesse planeta, que conforme Jesus disse, os bons herdarão a terra. E nós estamos em plena transição planetária, acreditem ou não, mas tem que acreditar que estamos na transição planetária. E esse mundo está se transformando e vai melhorar. Nós estamos recebendo espíritos de alta categoria, espíritos de escola, que estão aqui encarnando para que nos amparar e nos dirigir ao melhoramento e ao progresso. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos nós e que tenhamos assim um final de tarde maravilhoso, sem reclamação. Agora é o momento da participação de vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Como contribuição, né, isso que o José Roberto trouxe é fundamental para a nossa saúde física, mental e espiritual, né? Mas é também a postura que cada um tem como responsabilidade nesse momento, como ele disse agora, da transição planetária. Se nós não mudarmos as nossas conexões, o nosso padrão vibratório, nós não vamos estar fazendo o que nós viemos fazer aqui, que é contribuir para que o nosso planeta, de fato, supere todas essas mazelas. E quando a gente consegue superar esses vícios todos, né, e atrair para perto da gente energias mais salutares, é isso que nós estamos oferecendo para o mundo. E é a contribuição que a gente tem que dar todos os dias, né, lembrando que ele está como está, nós contribuímos. De que forma a gente tem que estar revendo a cada minuto. Perfeito, temos que fazer a nossa parte, né? Se não fizermos a nossa parte, não adianta nada. Eu digo o seguinte, né, que o Espiritismo é maravilhoso, é uma doutrina fantástica, né, porque nos traz tanta luz, tanta informação, nos traz tanta responsabilidade, né, porque traz responsabilidade. À medida que você recebe, como Kardec disse, amai-vos e instruí-vos. À medida que nós estamos nos instruindo na doutrina, nós somos mais responsáveis. Porém, existe um fato, né, as pessoas, sabe, entendem um pouco, mas como o Espiritismo não tem alguma coisa, não é dogmático, não tem assim uma regra geral, como tem as outras religiões, como a católica, como a islâmica, né, que tem aquelas linhas gerais, a gente costuma fazer o Espiritismo à moda da casa, né, a nossa conveniência. Igual pizza, né? Alguém tem receita de pizza à moda da casa? Aqui não. Cada casa tem uma receita de pizza. Nós fazemos o Espiritismo à moda da casa, né? Então nós temos que ser muito fiel aos ensinamentos de Kardec. Nós temos que ser muito fiel àquilo que a espiritualidade superior nos traz como informação, né?
aqueles espíritos, aqueles médiuns idôneos, aqueles espíritos idôneos. Aqui eu falei um monte, né? Falei da Joana Jansen, falei do André Luiz, né? Então, esses espíritos que nos trazem tantas informações importantes e que nós temos que realmente agir de acordo com aquilo que nós entendemos. E não fazer o espiritismo ao lado da casa, né? Fazer o espiritismo como ele é, né? Conveniência. Quem mais? Hoje os trabalhadores estão trabalhando. Zé, boa tarde. Oi, boa tarde. Só um esclarecimento, né? Assim, essa parábola aí do Lázaro, do rico Lázaro, na verdade o nome é a parábola do mal rico. Né? Do mal rico, porque, inclusive até está passando uma novela, o nome é errado, está escrito o rico e Lázaro, né? Então isso daí é meio complicado, porque se você ler só por cima, parece que ser rico é uma maldição, né? E viver na baixa humildade é a salvação, e não é isso, né? A ideia da parábola não é essa. Bem lembrado. A ideia é mostrar que você vai colher o que você vai plantar em vida. Exatamente, Vladimir, é pertinente, né? Até nós estamos lendo no Evangelho de domingo, né? Sobre o destino dos valores, do dinheiro também, né? Da fortuna, né? Que nos é dado como um meio de progresso, para que a gente possa usar no meio do progresso, né? Então, é o que você lembrou bem, né? Porque o rico vai para o inferno, né? Assim, é o mal. Porque até o exemplo que você deu, né? É um dono de restaurante lá no Realengo, né? Ele deve ser mais, por exemplo, deve ter mais dinheiro que muita gente. Não, né? E está fazendo um tremendo trabalho bonito. Né? Com certeza, Então não é o fato da pessoa ter dinheiro, que senão aí a gente propaga a ideia de que... Não, Vladimir, você tem razão. Jesus fala muito claramente no Evangelho, acho que no Evangelho de Mateus, sobre o óbolo da viúva. Né? Ela deu uma moedinha. Moedinha, porque ela deu de coração. Você não precisa ser... ou seja, na verdade, eu digo... Não é tema aqui, né? Eu digo o seguinte, né? Que todos os bens têm uma função social. Todos os bens têm uma função social. Tudo que você tem é uma função social. Né? Enfim, você gera emprego, você gera progresso, você gera movimento da economia. Todos os bens têm uma função social. Né? E a própria moeda, a moeda de troca, ela tem energia. Tem energia. Aquilo que é bem ganho tem uma energia boa. Aquilo que não é bem ganho não tem boa energia. Aquilo não vai trazer coisa boa, né? Aquilo traz sempre uma energia, porque ele está imantado de alguma coisa que ela traz da sua origem. Da sua origem, né? Mas você lembrou bem, é que sempre dos evangelhos está o rico e o Lázaro, né? Mas é o mal rico, tá certo. E tem a novela, né? Que tem... então, chama o rico e Lázaro. Não é? Tem a novela. Entender que é porque ele é rico, ele vai para o inferno. Já vi que você assiste novela. Que seria o Hades, né? Que chama. E o pobre vai para o seio de Abraão, vai para o céu. Não é verdade? Tá certo. Todos nós queremos fala do nosso lar, né? Que a gente fala dos mundos espirituais constituídos, que amaram todo mundo, mas ninguém tem pressa, né? Alguém tem pressa de ir para lá agora? Não, né? Então vamos esperar um pouquinho, né? Vamos fazer igual o Silvério, né? Quando o Manassés fala para ele no livro Os Mensageiros, né? Fala, não me volte aqui antes de 75, hein? Eu estou preocupado que eu estou com 73. Falei, pô, será que eu me comprometi a 75? Não, pelo amor de Deus, quero... Tá bom? Mais alguma coisa? Podemos então ir para outra parte, senão a gente fica aqui a tarde toda, né? Muito bacana. Muito bom. O bom daqui dessa palestra não é uma palestra, é uma conversa, né? Bate-papo, né? Então, depois que a gente ouviu tanta coisa boa, né? A gente leva como lição de casa, sair daqui feliz, trabalhar o otimismo que tem dentro da gente. E se a gente é pessimista ou se é otimista, não é porque o Criador foi parcial, é porque nós estamos recebendo aquilo que no passado, né, nós fizemos e hoje nós recebemos isso. Então, ser pessimista, reclamar ou ser otimista depende do que a gente foi no passado. O que é feito, já está feito, mas dá para a gente mudar daqui para frente. Então, que a gente saia daqui com essa lição de casa. E a gente percebe esse momento do planeta,
Então, esse é um momento muito precioso para todos nós, onde nós vamos buscando no nosso interior aquelas energias positivas de amor, paz, sucesso. E é dessa forma tranquila que nós vamos todos envolvidos nesse propósito do amor ao próximo, envolver todo o planeta neste momento de transição, que nós possamos fazer a diferença positiva. Vamos envolver todos os continentes, todos os países, envolvendo aqui o Brasil, esse querido país, que passa por um momento tão delicado, mas tão importante. Que cada um de nós possa dar a sua parcela no otimismo, na vontade de ajudar, vibrando pelos governantes e por toda a população brasileira, onde quer que cada um esteja, no seu lar, nos hospitais, nos presídios. Essa vibração é uma vibração única pelo nosso planeta. Desta mesma forma, envolvidos que estamos, vamos envolver os lares, as famílias, que elas possam ter união, fraternidade, amor, envolvendo cada lar, cada pai, cada mãe, filho, quem quer que seja, com todo o nosso carinho. E finalmente, nós vamos lembrar daquela pessoa que se encontra em nossa mente, aquela que esteja sofrendo por alguma doença no corpo ou no seu espírito. Nós vamos envolvê-la carinhosamente, sem julgamento, apenas acolhendo com todo o nosso carinho. E assim, felizes por tudo aquilo que recebemos aqui, nós vamos mais uma vez agradecendo ao Pai pela oportunidade, pedindo a Ele nos dê força, coragem, fé, esperança. E que cada dia nosso seja um presente, que cada dia nosso um momento de mudança, de melhoramento. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos então permanecendo mais um pouquinho, com o nosso pensamento ainda voltado, né, às nossas questões, agradecendo, né? Acho que está na moda a questão da gratidão, mas é importante, né? Sempre agradecer cada segundo da nossa vida. Então permaneçam assim que a gente já se encontra lá dentro.